Sejam bem-vindos. Que a gente possa começar esse ano com muita esperança, muita alegria no coração. Que a gente possa fortalecer esse trabalho que essa casa desenvolve. E que, assim, é uma responsabilidade enorme. Marco me deu esse tema como mundo melhor. É um tema muito abrangente, né? Porque se a gente falar de um mundo melhor, tem tanta coisa que precisa ser feita para que a gente possa ter um mundo melhor. Mas eu tenho certeza que um pouquinho de cada um a gente consegue construir dia a dia, a cada momento, a cada oportunidade que a gente tem de ser testado na nossa paciência, na prática do amor, da caridade. A gente vai conseguir superar essas dificuldades se a gente conseguir construir um mundo melhor. Então eu trouxe um material para a gente conversar, bater um papo. Se vocês quiserem interromper, podem interromper, podem fazer algum comentário, podem questionar, estejam à vontade para responder também. E aí eu dividi essa palestra hoje, e a gente vai começar falando da doutrina espírita. Então, um grande divisor, né, que difere a doutrina espírita de outras religiões é a necessidade de praticar o bem para o desenvolvimento espiritual. Não adianta só a gente doar, terceirizar doações, né? É importante que a gente se envolva. Jesus diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Como está exposto na parábola do bom samaritano, que vocês devem conhecer, o homem está na rua todo estropiado, sujo de sangue, e passam algumas pessoas e veem aquele homem no chão e às vezes atravessam a rua, evitam olhar, até que uma pessoa chega e cuida dele, leva ele para uma hospedagem e pede que o dono alimente ele e compre o que fizer necessário para a sua recuperação, e depois ele lhe recompensa. Então aquele é o bom samaritano, né, que praticou o amor ao próximo, embora fosse um desconhecido. Esse é o nosso grande desafio, né? Quando a gente fala de próximo, começa a ficar mais próximo mesmo. Mas também com aquele que a gente passa na rua, que a gente encontra no ônibus, que a gente convive no nosso ambiente de trabalho, né? Que são exatamente o instrumento da nossa prova, né? Daquele momento que a gente tem a oportunidade de praticar a caridade. Porque o grande exercício do amor é amar, muitas vezes, quem a gente não conhece, ou quem é difícil, quem é complicado. É ser paciente com quem é complicado, com quem é problemático. Porque ser paciente com quem é fácil, né? Amar quem é doce, suave, amoroso, afetivo, é fácil, né? Então, nosso desafio é exatamente nesses momentos de dificuldade, conseguir a prática desse amor, dessa caridade, dessa humildade, né, com quem está nos desafiando o tempo todo, no nosso dia a dia. Então, a lei do amor é que nos elevará. Por isso, o Espiritismo deve ser vinculado à prática da beneficência. Né, porque a gente não adianta amar se não tem ação junto, se a gente não pratica esse amor, não coloca em prática esse amor, essa caridade. Então, a doutrina espírita, ela tem um aspecto que a gente chama de intervencionista. Quando ele fala que fora da caridade não há salvação, nos estimula o contato com o mundo, na busca dessa transformação. Porque a gente não tem como praticar a caridade se não tem outra pessoa junto. A gente pratica a caridade com o outro, a gente ama o outro. Né? Então, a busca dessa transformação, ela parte do momento em que nós nos transformamos também. Então a nossa reforma íntima, e essa reforma íntima está diretamente ligada ao outro, é que vai permitir que nós possamos evoluir, crescer e praticar, né, essa máxima que foi enunciada por Kardec, que fala que fora da caridade não há salvação. A reforma íntima, ela é uma necessidade, mas ela não acontece se a gente não estiver com o outro. Vocês já pensaram um pouquinho sobre isso? Imagine que não adianta
eu me transformar se eu não tenho uma oportunidade de praticar isso com quem está perto de mim? Porque quem vai perceber a minha transformação é quem está vivendo, é quem está perto de mim. Inclusive porque a gente conhece o que a gente reconheceu primeiro na gente. Então é por isso que a prática do amor, da caridade, da beneficência, da indulgência, ela está sempre envolvendo outras pessoas, está sempre envolvendo outros objetivos, outros projetos. A gente não é caridoso com nós mesmos, humilde com nós mesmos, nos amamos a nós mesmos somente. A gente precisa praticar isso com o próximo, com o outro, com quem está perto da gente. Tá certo? Vamos falar um pouquinho agora desse trecho que fala que é de São Lucas, datado de 1937, que ele fala: vai tu e fazei o mesmo. É quando ele fala que a prática do bem não cabe a terceirização. Começa não? Vitor, a gente não pode fazer o bem através de outra pessoa. Porque você pode ir no Larbina domingo e dar um passe naquelas crianças ali carentes por mim, você vai conseguir praticar a sua caridade, mas eu não vou estar praticando a minha através de você. Porque a gente não pode terceirizar o amor, a gente não pode terceirizar a caridade, a gente não pode terceirizar o perdão, né? Então a gente precisa praticar. Só praticando é que a gente consegue atingir o objetivo. Então, mandar entregar na porta do centro espírita não tem valor de se envolver na entrega. Não é a mesma coisa você mandar um caminhão cheio de mantimentos para a porta de um orfanato, se você não vai lá junto compartilhar alguns momentos com aquelas crianças. Todas as pessoas que trabalham com projetos sociais, elas comentam isso. E a gente percebe que nesses lares carentes, no Lar Vida, nos orfanatos, nos lares caridosos, o que eles mais valorizam, o que eles mais precisam é do nosso afeto, do nosso carinho, de um bate-papo, né, de ouvir o que eles têm para dizer. Então a gente precisa estar presente doando, vale muito mais do que a doação material, que é também necessária, mas a doação do amor, da sua presença, vale muito mais. Né? É o que faz com que algumas pessoas sobrevivam, algumas pessoas se mantenham vivas. Sábado, eu fui ao enterro da mãe de uma amiga minha. E essa amiga vem há muitos anos lutando com a mãe dela, que é cardiopata, hipertensa, diabética, não tinha suas pernas. Já há mais de 8 anos que ela havia ficado as suas pernas. E ela tinha um amor por essa mãe, uma paciência, adaptou a casa dela toda para que a mãe tivesse conforto. Comentou comigo que colocava o computador único que tinha na casa, no quarto da mãe, para obrigar quem quisesse usar, ficar lá com ela um pouquinho, conversar com ela, né, ouvir as reclamações, que ela já estava numa fase que reclamava muito, já estava ficando mais velhinha, estava triste, um pouco depressiva às vezes não tinha lucidez, e ela tinha um amor por essa mãe enorme. E na hora que eu cheguei no enterro, ela disse para mim assim: eu vivi minha vida em função de minha mãe. Tudo que eu fiz, até engravidar, eu engravidei por causa de minha mãe, porque foi quando ela perdeu a segunda perna. E eu achei que ela não ia sobreviver. Então, eu resolvi engravidar para dar um neto a ela. E para esse neto trazer um pouquinho de esperança e de alegria para ela. E ela disse que o filho dela salvou a mãe dela, porque a mãe dela ficou envolvida com aquele bebezinho, né? Que a criança traz aquela energia maravilhosa, reconforta a gente, né? Então o amor salvou a mãe dela, permitiu que ela vivesse, apesar de todas as dificuldades. Muitos anos que ela morreu, já 83 anos de idade. Então, com todas essas patologias, ela ainda conseguiu ter uma boa qualidade de vida, né? E conseguiu viver feliz, sem grandes problemas desencadeados por esse processo. Por quê? Pela prática do amor, pelo envolvimento da família, pela resignação que ela tinha. Ela falou: eu acordava de noite para trocar minha mãe, feliz, dizia: você é meu bebê, você é meu bebê agora. Eu chamava minha mãe de meu bebê. E eu falei: nossa, você com certeza está muito triste, porque a gente pode ser espírita, protestante, crente, qual a religião que
que for, a gente sofre com a perda dos nossos entes queridos. Igual quando alguém viaja para longe, a gente não chora de saudade. Imagine quando a gente não se lembra, não sabe quando vamos nos ver novamente. Mas ela disse para mim, eu falei, Tati, mas tem tanto amor nessa sua história, nessa relação com sua mãe, que eu não tenho dúvida de que você cumpriu a sua missão, você foi as pernas dela, todos esses anos que ela não teve perto, e você foi a esperança dela de continuar vivendo, né? Então essa é a verdadeira prática do amor, da caridade, do afeto, com quem? Com o outro, com quem está perto da gente, com quem está precisando da gente, às vezes um sorriso, um abraço, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então, vocês assistiram ao Nosso Lar? Você sabe que eu assisti ao Nosso Lar já umas 4 vezes. E cada vez que eu assisto, eu aprendo mais, né? Porque o filme não mudou, ele é o mesmo. Mas a gente muda. A gente é uma pessoa, no passado a gente foi uma pessoa, esse ano a gente é outra, amanhã a gente é outra, no sentido de que nós estamos evoluindo, aprendendo com as nossas experiências. Então, quando a gente, o olhar é diferente. E eu senti um conforto tão grande essa última vez que eu assisti o Nosso Lar. E eu me lembrei quando estava fazendo esse slide exatamente daquele momento do Bônus Hora, onde ele vai lá conversar com o mestre que está conduzindo, né, e que administra essa parte de quem quer viver a família, né, o que você precisa fazer. E ele sempre pergunta, você trabalhou por quantos bônus hora? Ele pergunta primeiro ao mulher, ele fala, porque eles atendem dupla, né? Ele pergunta à mulher, mas trabalhar é muito cansativo, né? Ela fala, é muito cansativo, eu vou fazer o quê aqui? Muito. Essa é a regra. E Bônus Hora, gente, não é trabalhar mecanicamente, né? Na concepção do Nosso Lar, não basta fazer, mas fazer bem feito, fazer com amor, fazer se doando. Porque tem gente que até trabalha nos orfanatos, necessidades, mas não tem esse amor, não tem esse desprendimento, não tem esse carinho, está ali às vezes por uma imposição qualquer. Então, o Bônus Hora é o que rege, né, o que está no Nosso Lar, que somente tem valor quando aquilo que você faz, aquela ação, ela volta para você como uma evolução espiritual em seu próprio benefício. Porque não tenha dúvida que quando a gente está na prática dessa caridade, desse amor, a sensação que a gente tem sempre é de que nós não doamos nada, nós não fizemos nada, como o Margot falou. Eu adoro ouvir Margot abrir, né, a reunião doutrinária do Margot. Eu, quando comecei a vir aqui no Leopoldo, no Festival de Cis, eu vinha para a doutrinária, que era você que abria. Eu não me lembro agora se era segunda ou terça. Você sempre abriu segunda, era terça. Pois é. Então eu vinha assistir a doutrinária e Margot que abria. E eu achava lindo, né, quando ela falava, né, com muita alegria no coração. Isso é dela, assim, né, que ela coloca, né, todo esse amor que ela realmente tem por essa casa. Mas que ela fala assim, que a gente aqui tem que dar, que agradecer a oportunidade, né, dessa doação, a oportunidade do trabalho. A gente só ganha, a gente não dá nada, a gente ganha o tempo todo. Tá bom? Todo mundo caladinho, se quiser falar, pode falar, né? As nossas ações e o universo. Gente, tudo que a gente faz, repercute de alguma forma em alguém, na natureza, no cosmos, no mundo espiritual, nos nossos entes. Todas as nossas ações, elas têm sempre uma repercussão em algum lugar. Sejam elas boas ou más, ela sempre vai repercutir de alguma forma. Então, toda ação que nós realizamos ecoa no universo e reverbera pelos outros elementos. A nossa relação é de co-criadores com o planeta e com a vida. Portanto, nós somos corresponsáveis também por tudo que acontece no mundo. Todas as catástrofes, todos os problemas da natureza, todos os problemas dos homens. Nós temos a nossa parcela, né, nesse processo. Então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala: mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações
nível em que a gente está vibrando, onde estão as nossas consciências, a gente vai conseguir atrair coisas boas ao nosso redor. Então, tudo que a gente faz repercute e reflete de alguma forma no universo. Perceba quanta responsabilidade a gente tem. E o mais interessante disso tudo, sabe o que é? Eu não vou esquecer, foi o ano passado, eu assisti uma palestra aqui no Povo, e eu já falei isso também em outra palestra, mas tudo bem. Que a palestrante ela começou perguntando se todo mundo para que acreditar em Deus. Vocês acreditam em Deus? Vocês têm fé em Deus? Acredito. Mas como vocês se sentem sabendo que são vigiados e 24 horas por dia? No bom sentido, né? Como vocês se sentem sabendo que Deus está vendo tudo que você faz, tudo que você pensa, todas as suas intenções, porque às vezes você tem uma ação, mas a intenção daquela ação é outra, e o que importa é o que está dentro da gente. Então, tudo que a gente faz, ele vai repercutir de alguma forma na nossa vida, na vida de quem está perto da gente. Então, essa é uma reflexão muito importante em relação ao universo, já que a gente está falando de mundo melhor. Então, continuando esse tema, ele diz o seguinte, que o foco deve ser no bem de toda a humanidade, inclusive dos animais, das plantas, dos minerais, que são habitantes do nosso globo. O nosso desenvolvimento espiritual é uma responsabilidade individual, mas que só tem sentido no coletivo. É aquilo que eu falei, toda a prática do amor e do bem tem sempre alguém envolvido. Não estamos sozinhos nessa prática. O Espiritismo, como doutrina libertadora e transformadora das consciências, para que entendamos que a solução dos nossos problemas está na solução dos problemas do futuro. Então, os nossos problemas estão relacionados ao problema do futuro, porque são fruto das nossas ações, sejam elas relacionadas, como eu falei, à natureza, como às outras pessoas, mas tudo vai ter uma reação de acordo com a forma como nós nos comportamos. E a gente deve estar sempre pensando, poxa, mas se a gente for falar de meio ambiente, de natureza, né, é tão grande, né, e eu diante disso, penso que você, juntando com outro, com mais outro, são sementes que estão sendo plantadas e que vão dar frutos e que isso vai se multiplicando na medida em que a gente consegue envolver aquelas pessoas, né, nesse mesmo objetivo de preservar o meio ambiente, de preservar os animais, né, de praticar o amor, de praticar a caridade, de ser correto sempre, de ajudar a quem está precisando, de sorrir quando alguém está com a cara fechada, não está legal, de sensibilizar, chorar com o sofrimento do outro também. Então a gente precisa estar atento a isso, porque é assim que a gente constrói um mundo melhor, é assim que a gente se sensibiliza. Vocês já perceberam que muitas vezes, eu tenho uma amiga que ela faz um curso, que essa semana que saí com ela, ela disse que é um curso que tem milagres, não sei se vocês já ouviram falar. É um curso que eles chamam curso de luz. É super interessante, é baseado num livro que eles estudam, vou falar um pouco. Eles estudam esse livro e esse livro, o fundamento dele é exatamente a prática do amor, né? É a consciência de que tudo que você faz vai repercutir no universo, a prática do perdão. E ela estava dizendo, quando alguém vem falar alguma coisa com você de forma agressiva, né, aborrecido e te ofendendo de alguma forma, de alguma maneira você tem culpa daquele estado daquela pessoa. Então, a gente tem sempre que refletir que o ciclo de raiva, de agressividade, ele não pode ser alimentado com o devolver da mesma moeda, digamos assim, né? Quando você consegue cortar aquela vibração, neutralizar aquela energia, né? Você consegue equilibrar você e aquela outra pessoa. Quando a gente entra num processo vibratório igual a de quem está nos ofendendo, o que é que acontece? Os dois entram em desequilíbrio, porque um já está e o outro vai entrar. Mas quando você consegue, então, por que você está falando assim comigo? Como foi que eu te fiz? Você me desculpa, eu posso te ajudar, olha, tudo bem, eu posso ter errado com você, mas eu posso te ajudar de alguma forma, me perdoe. Então, a gente consegue quebrar, neutralizar, né? Dar um abraço, a gente percebe aqui, na própria reunião de
coração que tem alguns irmãozinhos que vêm e que eles estão em sofrimento, ou em dor, ou em agressividade. Às vezes não dá pra gente conversar com eles, mas assim, se você consegue mentalizar um abraço, sabe? Um gesto de carinho, isso às vezes envergonha as pessoas, né? Porque somos todos espíritos, não somos diferentes deles, né? E às vezes a gente, quantas vezes você chega num lugar e é agressivo com a pessoa e a pessoa diz, não, peraí, antes de você brigar comigo, você dê um abraço, vem cá, dê um abraço, se acalma, não fique assim não, isso não vai fazer bem pra você. Então, gente, não somos perfeitos, né? Essas são provas que acontecem na vida da gente. Certas vezes a gente se pega, né, dando uma caidinha, né, entra naquela energia assim rápido, né, mas a gente precisa praticar, né, e é praticando que a gente vai conseguir evoluir, né, todo dia. O curso não foi hoje, hoje não deu, hoje eu realmente estava nervoso, estava chateado, hoje não deu, mas amanhã vamos praticar de novo, né, tem sempre algum instrumento no nosso caminho para a gente poder acolher e praticar esse amor e essa caridade. O amor, não posso falar de um mundo melhor sem falar do amor, né, gente? O amor, ele renova, né? Ele transforma as pessoas, ele salva as pessoas. Então, é mister amar a si mesmo e a Deus através do próximo. Dentro do enunciado evangélico de que quando fazemos a um desses pequeninos, é ao mestre que fazemos. Vocês se lembram dessa passagem do Evangelho que ele diz, quando acolhei um desses pequeninos, vestir, é a mim que estás fazendo. Então, todas as vezes que a gente pratica o bem, esse amor e esse acolhimento, é a Deus que estamos fazendo. Então, nós estamos amando a Deus através do próximo, que somos todos filhos de um único Pai. A palavra bem-estar não existe no dicionário espírita associada ao bem da própria pessoa, pois a metodologia nenhuma trará o nosso bem se não envolver o bem dos nossos irmãos. Como amar a si mesmo se não amamos o mundo, a natureza e os nossos irmãos? Ninguém vive amando só a si próprio, né? A gente sofre, ninguém sofre porque não se ama, né? É muito difícil, você sofre porque o outro não ama você. Você ama e aquela pessoa não gosta de você. Então a gente precisa sempre envolver o outro na nossa vida, o nosso próximo, em todos os sentidos. Quando a gente fala próximo, não é só marido, esposa, filho, não. São vocês que estão aqui agora, né? Que quero que vocês se sintam abraçados, acolhidos, que vocês não deixem de vir aqui. A gente vai falar daqui a pouco do trabalho na Casa Espírita. Eu venho aqui no Leopoldo Machado há 14 anos. Mas durante uns 2 anos eu vim só assistir a doutrinária, né? Meu marido, que na época era meu namorado, frequentava aqui, e os pais dele, desde o início da época de Seudória, e eu vim, já falei também, que eu tive a sorte e o privilégio de nascer numa família espírita, meu avô era espírita, então eu convivo com a doutrina desde pequena, e a minha relação é uma relação de amor. A gente fala que a gente encontra o espiritismo pelo amor ou pela dor, né? E eu sou uma pessoa feliz, porque eu vim pelo amor, realmente, não foi pela dor, mas e aí eu, com o tempo, assistindo aquelas doutrinárias que são extremamente importantes, né? Que a gente deve assistir, independente do trabalho. É importante estar aqui, né? Assistindo a doutrinária, interagindo com as pessoas que estão aqui, não só o palestrante, mas com quem está do seu lado também. Mas assim, quando chega uma hora que a gente precisa trabalhar, eu senti a necessidade de trabalhar, né? Então aí começamos a fazer alguns cursos, fui me identificando e me encontrei com a doutrinação, e que é hoje o trabalho que eu desenvolvo aqui. Então, reflita um pouco nisso, né? O que você pode fazer? O que a mais você pode fazer? Porque só vai te fazer feliz também, tá certo? O trabalho na Casa Espírita. A Casa Espírita é a oficina que deve viabilizar as equipes que permitam os frequentadores a oportunidade de abraçar cada irmão, pois a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina antecede o amor também. O compromisso e a responsabilidade também. Não é que um é mais importante que o outro, mas que um tem que vir antes do outro. É igual o amor que a gente tem pelos nossos filhos. A gente ama,
povo de castigo, de chamar atenção. E chamar atenção, o povo de castigo repreender, tem que vir antes do amor, para que eles não se confundam e para que eles possam ser educados. A psicologia fala isso também, né? Que a disciplina tem que vir antes do amor. Se nos disciplinarmos para o bem do trabalho organizado, nosso coração romperá o gelo da nossa sociedade. Então, sair da zona de conforto é difícil. É difícil porque a gente está acostumado. A gente está acostumado a chegar em casa do trabalho, tomar um banho, deitar, descansar depois de um dia de trabalho, né? Tomar um cafezinho, conviver ali na família. Isso é muito bom. Né? Isso não deixa de ser também um momento de conforto, de refazimento. Mas quando você tira pelo menos um dia na semana para se dedicar a um trabalho junto a uma entidade, junto a uma casa espírita. Hoje, por exemplo, eu acordei muito cedo, já fui no Paulo Petroquim duas vezes, fui uma de manhã para uma reunião, fui outra de tarde para uma reunião. Mas eu estava empolgadíssima para vir para aqui hoje. Não é porque eu estava fazendo uma palestra não, viu? Porque a casa estava reabrindo hoje, a gente sente falta, né? Quando encerra as atividades, nesse intervalo, a gente precisa dessa energia. E a espiritualidade conta com a nossa energia aqui, de todos vocês, inclusive, que estão aqui. O trabalho, ele não começa lá que vocês chegam, nem termina quando vocês vão embora. Né? Ele já começou bem antes, como o Margot falou, e ele vai continuar depois também. Então, reabrir a casa com esperanças renovadas, com mais humano, né? Dar aquele gás novo. Então, assim, eu estou morrendo de cansado, né? Estou de salto alto, tive que estar, porque eu tinha essa reunião, tive que ir toda arrumada, mas estou cheia de amor para dar para vocês aqui. Estou muito feliz de estar aqui, retomando esse trabalho, né? Que, como eu falei, que é de uma responsabilidade enorme, mas eu tenho certeza que vou ter muita ajuda das pessoas daqui, da espiritualidade, de todos que vão estar junto com a gente nessa empreitada, que é uma empreitada, né, Manu? Você que bem sabe, tenho muito que aprender com você. Compromisso com a nossa evolução. Isso aí é uma coisa assim, que a gente precisa ter na mente da gente. E aí, antes de entrar aqui na nossa evolução espiritual, vamos falar da nossa evolução pessoal. Como profissionais, né? Seja lá o trabalho que a gente desenvolve, a gente tem que estar permanentemente se atualizando, estudando, para que possamos ser bons profissionais, né? Para que possamos, naquele caminho que a gente escolheu, conseguir fazer da forma certa, fazer bem feito, se destacar, fazer a diferença, deixar a marca, né? Isso é muito importante. Imagine a nossa evolução espiritual, quanta responsabilidade, né? Ter um compromisso. E olha que nós somos seres imperfeitos, nós temos muitos defeitos, temos muitas dificuldades às vezes de superar. Muitas vezes nos pegamos de nervoso, eu não queria sentir isso. Eu não queria sentir isso que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo raiva dessa pessoa. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Eu não consigo olhar na cara dela, porque somos seres imperfeitos. Então isso a gente tem que praticar todo dia, toda hora, mentalizando, vigiando, porque a gente precisa orar e vigiar o tempo todo. Porque desta forma criamos uma energia positiva, uma vibração positiva, atraímos bons espíritos para estar ao nosso lado, nos protegendo. Essa minha amiga que eu falei que está fazendo curso de milagres, viu? Domingo passado ela foi andar de bicicleta em Pituaçu. E disse que ali em Pituaçu são 15 quilômetros, eu não andei não. São 15 quilômetros e eu soube que está tendo uns assaltos. E ela disse que quando estava passando, uma pessoa falou assim, você que está sozinha, que é mulher e está sozinha. Duas mulheres foram assaltadas agora aí na frente. Levaram as bicicletas dela e estavam voltando. Aí ela disse que respondeu assim, mas eu